Hoje eu estou aqui para falar para vocês da microestrutura do desenvolvimento. Na aula anterior de desenvolvimento, eu disse a vocês a microestrutura, ou seja, passos dentro do parágrafo, ou seja, a sua estrutura interna. Hoje eu vou começar a falar para vocês o tópico frasal. O que significa o tópico frasal? O primeiro assunto a ser colocado no parágrafo, ou seja, a primeira frase, o primeiro período ali do desenvolvimento. É lógico que para iniciar você pode utilizar e deve utilizar um recurso coesivo. Quais recursos coesivos eu posso utilizar, Yuri? Bom, eu coloquei para vocês aqui em primeiro plano, sobre uma primeira análise, a princípio, em primeiro lugar e por aí vai. Existe uma série de conectivos que podem iniciar o seu parágrafo. Então fique atento que o primeiro passo para formular o seu tópico frasal é iniciá-lo com um recurso coesivo. É lógico que você vai ter que analisar isso. Por exemplo, eu tenho dois parágrafos de desenvolvimento, o D1 e o D2. No D1 eu utilizo um recurso e lá no D2 eu utilizo outro recurso. Por exemplo, se no D1 eu coloquei em primeiro plano, lá no D2 eu coloco o quê? Em segundo plano, colocando a ideia de um novo argumento a ser inserido no seu texto. Beleza? Então eu quero que você tome bastante cuidado. Após essa questão de usar o recurso coesivo, você vai utilizar aquelas estratégias que eu coloquei para você, que o X inviabiliza o Y, que o X representa um obstáculo ao Y e fica ao seu critério. Beleza? Tranquilos então, até a próxima aula. Bom pessoal, agora vamos à ideia da fundamentação. O segundo período, após o tópico frasal, se tratando em relação à microestrutura do desenvolvimento. Vem aqui comigo. A fundamentação tem que ser de área legítima. Filosofia, sociologia, a literatura, uso de filmes, uso de séries. E tem que ser pertinente ao argumento 1 ou argumento 2. Por exemplo, se eu falei que há a falta de diálogo no cenário familiar, a minha fundamentação, ou seja, o segundo período, tem que estar de acordo com o tópico frasal. Eu vou procurar um filme, uma série, algum repertório que encaixe e comprove aquele argumento. Isso no segundo período. Além de ser de área legítima, pertinente ao argumento daquele parágrafo, tem que estar em concordância com o período anterior, que no caso é o tópico frasal. Veja bem que agora é hora de você usar aqueles recursos coesivos para ligar bem um período ao outro, né? Para que haja aquela articulação textual que eu cobro de vocês em sala de aula. E cuidado, a sua fundamentação tem que estar baseada no eixo central, naquilo que você citou ou comprovou e que vai te auxiliar no decorrer do seu texto. Então tome cuidado, citou um filme, é pertinente ao tema, é pertinente ao argumento, área legítima, te auxiliou, porque às vezes isso pode te prejudicar. Beleza então? Até a próxima. Bom pessoal, agora o terceiro período em relação à microestrutura do desenvolvimento. Vale você pensar que agora eu vou aprofundar os meus argumentos, seguindo a mesma linha de raciocínio, tópico frasal, fundamentação, ou seja, a comprovação disso. Agora eu vou aprofundar este argumento. Lembrando que como é o meu terceiro período, eu preciso analisar a sequência de coesão entre os períodos anteriores, né? Então eu preciso utilizar os recursos coesivos, operadores argumentativos corretos. Quando se trata de aprofundamento argumentativo, eu preciso agora, de certa forma, fazer uma comparação. Por exemplo, eu citei em um período anterior a comprovação disso. Agora eu preciso comparar isso com a realidade brasileira. Ou comparar isso com o comportamento do brasileiro, por exemplo. Você vai aprofundar o seu argumento em relação ao período anterior, que no caso foi o da fundamentação. Perceba que a comparação ela deve ser de forma direta, apresentando aí um juízo de valor. Então eu digo a vocês que o aprofundamento argumentativo é um toque a mais que você dá no seu parágrafo, ou seja, um plus a mais, tá ok? Então fiquem atentos, que na próxima aula eu vou falar sobre reflexão crítica e posteriormente irei colocar para vocês um exemplo, beleza?
Pessoal, agora vamos finalizar a microestrutura do desenvolvimento. Cabe a você lembrar que é o seguinte, eu chamo isso de reflexão crítica, ou um fechamento, da ideia daquele parágrafo, da ideia contida no argumento que você colocou no desenvolvimento. Preste atenção aqui agora. A reflexão crítica significa um tom conclusivo ao parágrafo. Portanto, eu utilizo então uma conjunção de caráter conclusivo. Logo, assim, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, nesse sentido e por aí vai. Beleza? Tem que retomar o tópico frasal, ou seja, retomar aquele argumento que você citou para iniciar o período, porém com expressão de juízo de valor. Palavras que de certa forma colocam crítica àquele determinado argumento. Até porque quando eu separei lá na minha introdução os núcleos de tese, eu coloquei para você a ideia de que seriam duas causas, dois problemas a serem apresentados. Então fiquem atentos que a reflexão crítica é o tom conclusivo ao parágrafo, totalizando aí 4 períodos. Então, para finalizar aqui, eu quero relembrar com vocês: tópico frasal, fundamentação, aprofundamento argumentativo e, por último, a reflexão crítica. Todos bem ligados, bem juntos, unidos, através dos elementos coesivos. Sendo assim, coloco para vocês alguns exemplos que vocês verão a seguir. Agora, vamos à aplicação de todos os elementos da microestrutura do desenvolvimento. Cabe a você analisar comigo e acompanhar o seu material na lista teórica, na página de número 2. Acompanhe comigo e siga o raciocínio da microestrutura do desenvolvimento. Olha o jeito que ela começa. Convém ressaltar em primeiro plano que o problema advém em muito de interesses econômicos. Uma pausa. Utilizou o elemento coesivo convém ressaltar em primeiro plano e colocou o seu argumento 1. Ou seja, qual o seu argumento 1? Interesses econômicos. Beleza? Agora, perceba que ela finalizou o tópico frasal. Poxa, ela está querendo dizer que naquele parágrafo, especificamente, ela irá tratar sobre interesses econômicos em relação àquele tema manipulação de dados, o tema que o Enem já cobrou, beleza? Após o tópico frasal da apresentação inicial do argumento, ela vai vir agora com uma fundamentação. Perceba comigo que ela utiliza da seguinte estratégia. Segundo o sociólogo alemão Theodor Adorno, a chamada indústria cultural, visando o lucro, tende a massificar e uniformizar os gostos a partir do uso dos meios de comunicação. Perceba que, de certa forma, ela está falando de interesses econômicos. Então, ela utilizou de uma estratégia. Que estratégia foi essa? Uma estratégia de comprovar através de um filósofo, um famoso conceito utilizado aí, que é o conceito de indústria cultural. Tranquilos então? Então ela fundamentou, estava de acordo com a ideia contida no início, ou seja, no tópico frasal. Tranquilos? Agora perceba comigo que o próximo parágrafo, ela utiliza um recurso coesivo dizendo da seguinte forma: sob esse viés, é possível depreender que a utilização de dados dos internautas por determinados grupos empresariais constitui uma estratégia de divulgação de produtos e pensamentos conforme os seus interesses. Parou para analisar? Agora ela aprofundou os seus argumentos, ou seja, seguiu a ordem. Tópico frasal, a questão da fundamentação, aprofundamento argumentativo, ou seja, ela colocou um plus a mais, concordando com o período anterior, que no caso foi o período da fundamentação. Beleza então? E agora, para finalizar, ela colocou a reflexão crítica. Ela deu um tom conclusivo ao parágrafo. Toma cuidado, eu não posso de forma alguma ir de um parágrafo de desenvolvimento para o outro sem fechá-lo, sem dar uma ideia de conclusão. Até porque o argumento no próximo parágrafo é totalmente diferente do argumento que estava no parágrafo anterior. Olha aqui o que ela utiliza. Dessa maneira, ocorre a seleção de informações e propagandas favoráveis a essas empresas, levando o usuário a agir e consumir inconscientemente, de acordo com padrões estabelecidos por esses grupos. Forte juiz de valor retomou o tópico frasal e deu a ideia de conclusão daquele parágrafo.
beleza? Então seguiu a ideia de que a microestrutura do desenvolvimento está além daquilo que eu vejo, né? Só por cima, vamos dizer assim. Tranquilos? Então, pratique bem os exercícios, analise isso no projeto de texto. Tranquilos? Até mais! Bom, pessoal, estou aqui para agradecer vocês por este momento. Eu sei que o momento não está sendo fácil para cada um de nós, mas é necessário nós termos uma seguinte observação em relação a tudo isso que está acontecendo. Todos, de certa forma, às vezes reclama disso, reclama daquilo, mas nós precisamos colocar os nossos pés firmes e fixos e entender que isso é só uma fase. Lá na frente nós vamos estar comemorando tudo isso. Então, eu estou aqui à disposição de vocês e qualquer coisa podem contar comigo, seja por e-mail, direct do Instagram, a questão do WhatsApp, tá ok? Podem sempre contar comigo e no decorrer da semana irei mandar áudios e mais vídeos para vocês, tá ok? Valeu!